gente tem lido alguns textos, lemos já João capítulo 18, Romanos capítulo de número 10, e nós vamos continuar analisando a palavra de Deus para entender sobre o tema. Em Mateus capítulo 26, do verso 52 ao verso 54, Jesus, ele disse que deveríamos guardar a espada, pois quem empunha a espada também será morto pela espada. O interessante é que Jesus, quando ele está colocando os seus discípulos, enviando os seus discípulos, tem um texto que ele fala sobre a questão da espada. E tem um texto que ele diz, e ele não vim trazer para vocês a paz, mas eu vim trazer a espada. E aí nós precisamos buscar o entendimento dessa palavra. O que Jesus estava dizendo ali? Porque hoje nós vemos profetas que levantam espadas, né? Temos a tendência de enxergar a espada como uma arma de guerra, de julgamento, de decisão, de juízo. Mas o que será que Jesus estava dizendo quando ele nos ensina dizendo assim, olha, eu não vim trazer para vocês a paz, mas eu vim trazer a espada. E depois, quando um pouquinho antes, quando nós vamos ver pelos textos bíblicos, um pouco antes de Jesus ele ser traído, ele fala justamente para pegar a espada. Mas depois ele repreende Pedro por usar a espada. Parece uma coisa contraditória. Fala, peraí, mas Jesus ele manda levar a espada, ele manda guardar a espada, ele não deixa usar a espada. Então a gente precisa buscar o entendimento disso. Como nós falamos, no livro de Romanos capítulo 10, o Senhor ele fala que aquelas pessoas, os israelitas, eles eram zelosos, mas eles faziam as coisas sem entendimento. E como que nós vamos ter e buscar esse entendimento? Na palavra. Por isso, eu convido você a acompanhar, anotar aí e depois ler com calma mais alguns textos que eu vou colocar aqui. Vamos lá. Mateus capítulo 10, verso 34. Mateus 10, 34. 10, 34, vamos lá. O texto vai dizer assim, não penseis que eu vim trazer paz à terra. Eu não vim trazer paz, mas espada. Ele não veio trazer paz, mas como ele está dizendo isso? Que tipo de paz? Ele não estava falando nesse texto sobre a paz entre homens, pois ela é produzida em nós, presta atenção, essa paz ela é um fruto do Espírito, ela só pode ser produzida em nós quando nós buscamos as características e ter o caráter de Cristo. Nós vamos encontrar o fruto do Espírito no livro de Gálatas, capítulo 5, verso de número 22. Então, vamos entender isso. Quando Jesus ele diz assim, olha, eu não vim trazer paz, mas espada. Quando ele fala dessa paz, ele não está falando de uma paz entre homem e homem, porque homem e homem dificilmente terão paz. Mas quando um homem consegue ter paz com outro homem? Quando ele tem o caráter de Cristo. Quando ele conhece a Cristo, entrega a sua vida a Cristo e se molda segundo os ensinamentos de Cristo. Então, o homem com o homem, dificilmente, homens naturais, terão paz. Então Jesus está dizendo, eu não vim trazer isso, porque isso será produzido em vocês. Quando vai ser produzido em vocês? A partir do momento que vocês começarem a ter um relacionamento comigo, ter entendimento daquilo que verdadeiramente eu vim trazer. Mas eu vim trazer a vocês espada. Como assim espada? Jesus está falando de uma guerra? Jesus está falando de uma batalha? Ele não veio trazer paz, mas ele veio trazer guerra. Será que é isso que Jesus realmente estava dizendo? Não. Quando ele disse trazer espada, ele estava falando de um rompimento do homem com o mundo. Pois, neste caso, realmente devemos agir com violência, sermos duros, sermos decisivos, como nos ensina a palavra de Deus no livro de 2 Coríntios 5,17,
que aquele que vai até o Senhor, ele se torna uma nova criatura e as coisas velhas, elas passam. E eis que todas as coisas se fazem novas. Então vamos lá. Quando ele fala de paz, ele não está falando de paz entre homens naturais, mas ele está falando de uma produção, de algo que vai ser produzido no homem pelo caráter de Cristo. Porque nenhum ser humano tem a humanidade de ser bom. A própria palavra de Deus nos ensina isso. Quando isso é produzido em nós? Quando nós realmente nos moldamos segundo o princípio da palavra, quando nós temos entendimento, não somos apenas defensores, zelosos por algo, mas nós zelamos com entendimento, conforme Romanos, capítulo de número 10. E quando a palavra de Deus fala sobre a espada, está falando justamente sobre ser agressivo ao rompimento do homem com o mundo. Porque às vezes nós nos tornamos muito maleáveis com o mundo, né? A nossa vida, a nossa transformação, ela é maleável, né? Nós vamos mudando, nós vamos nos transformando, mas quando nós temos o caráter de Cristo em nós, fruto do Espírito, então essa paz, ela começa a ser produzida em nós, porque nenhum de nós somos capazes de produzir paz. Jesus, ele não veio dizendo, olha, está aí a paz. Quando ele diz de paz, ele não diz ao mundo, ele diz à igreja. Então ele não fala ao homem sobre paz, mas ele fala sobre produção do caráter dele no ser humano. E quando ele fala sobre espada, ele nos ensina que é um rompimento. Por isso que Pedro não teve o entendimento. Quando ele falou para Pedro levar a espada, quando ele falou e ele fala assim, olha, tem aqui 2 espadas. Quando eles vão para o jardim, levam 2 espadas. Então, aquelas espadas que Jesus havia dito para levarem, uma delas foi a que foi usada para cortar a orelha do soldado. Mas Jesus repreende Pedro, porque ele estava fazendo algo sem entendimento. Então, queridos, que nós possamos ter uma compreensão clara da palavra de Deus. E que não usamos da palavra de Deus como profetas de Deus, como homens de Deus, para ferir a noiva. Infelizmente, nós temos vivido isso, mas a noiva precisa ser curada, precisa ser tratada. É isso que nós precisamos compreender.